Bem-vindo ao Real Economy. As empresas europeias precisam de investimento, inovação e infraestruturas de forma a atingir os objetivos climáticos e dar início à recuperação económica da União. Mas há um problema. Quase metade das empresas da União Europeia diz estar a planear reduzir o investimento por causa da pandemia. Para ver como se pode resolver o problema, vamos falar com o presidente do Banco Europeu de Investimento, aqui no Luxemburgo, sobre o novo programa comunitário para mobilizar milhares de milhões de euros em capital, assumindo alguns dos riscos financeiros para os investidores. E para ver como funciona o novo investimento no terreno, Guillaume Desjardins visitou uma antiga cidade polaca revitalizada da extração de carvão. Seguimos com uma breve explicação sobre o desafio do investimento. À medida que a Europa ressurge da pandemia, é necessário um investimento para relançar a recuperação económica e criar empregos. Mas os investidores estão a sentir-se hesitantes. Para os encorajar a financiar mais projetos, o InvestEU está a intervir com uma garantia de 26 mil milhões de euros do orçamento da União Europeia e 7 mil milhões de euros de bancos parceiros. Espera-se que mobilize cerca de 370 mil milhões de euros em financiamento público e privado. O dinheiro irá para projetos que contribuam para a inovação e digitalização, apoiem as pequenas e médias empresas, particularmente as mais afetadas pela crise da Covid, promovam a inclusão social e impulsionem infraestruturas sustentáveis. Pelo menos 30% de todos os investimentos devem contribuir para a construção de uma Europa mais verde. O InvestEU segue os passos do Fundo Europeu de Investimento Estratégico, conhecido como Plano Juncker, que ultrapassou a meta de mobilizar 500 mil milhões de euros em investimento. Guillaume Desjardins visitou a Polónia para ver como os projetos estão a beneficiar deste plano. No Real Economy falamos várias vezes de energia verde e de transição ecológica. Mas o que irá acontecer às regiões de extração de carvão? Aqui em Wałbrzych, no coração da Silésia polaca, a União Europeia trabalha na revitalização da cidade que há 5 séculos vive do carvão. Wałbrzych recebeu um empréstimo de 14 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento para sair da era do carvão e revitalizar o centro da cidade. O empréstimo tem sido apoiado pela Comissão Europeia. Revitalizar significa reconstruir quase um quarto da cidade velha. Revitalizar a nível social significa pedir, particularmente às novas famílias desta parte velha da cidade, que comecem uma nova vida, providenciando uma nova vida para a cidade velha. Mas esta não é a única cidade a beneficiar do Plano de Investimento Europeu. Vamos agora para Poznan, a 5ª maior cidade da Polónia. Temos de construir alguns apartamentos para jovens, para idosos, por isso, de certa forma, precisamos de um pouco de dinheiro ou um pouco de ajuda para o início, para se instalarem aqui. Depois podem encontrar um bom emprego e podem colocar as crianças no infantário. O foco aqui tem sido a habitação social e acessível. Estima-se que o programa vai criar habitação para 3.000 a 4.000 pessoas, tal como aconteceu com Aleksandra Wisocka, que ainda se lembra do dia em que se mudou para cá, com o gato Benia. Tive o grande prazer de me mudar no dia 25 de março de 2019 e fiquei muito feliz com isso, não tenho palavras. Eu disse: "Olha, Benia, vais ter uma varanda e podes andar aqui." Comprar o meu próprio apartamento seria demasiado caro para mim. E o que é mais importante é que a pessoa com quem assinei o contrato de arrendamento não vai chegar um dia e dizer: "A senhora tem de sair." Para financiar este projeto, o promotor recorreu ao Banco Europeu de Investimento para um empréstimo de metade do custo total, de forma a contornar a aversão ao risco dos investidores privados. Os bancos não confiavam totalmente em nós. Esta era uma atividade ligeiramente diferente da que tínhamos anteriormente. E o período de empréstimo que queríamos, inicialmente era de 25, 30 anos, foi também um problema. Mas conseguimos que o Banco Europeu de Investimento confiasse em nós. Udało nam się z bankiem dogadać i zaufał nam. A PTBF espera que o sucesso deste projeto, bem como a confiança do Banco Europeu, convença futuros investidores privados a financiar o próximo projeto. A partir de julho, o Plano Juncker dará lugar ao InvestEU,
Desta vez, instituições bancárias locais, como o BGK polaco, serão também associadas ao Banco Europeu de Investimento. O InvestEU pressupõe uma parceria entre a Comissão Europeia e os bancos nacionais, como o BGK na Polónia e ainda o Banco Europeu de Investimento. Falamos agora com o presidente Werner Hoyer. Obrigada por estar aqui conosco. Que impacto teve a pandemia na confiança dos investidores? Tornou as decisões de investimento mais complicadas porque as receitas e os recursos das empresas estão a tornar-se cada vez mais escassos. As empresas dizem que, infelizmente, precisam de reduzir os investimentos, em particular nos campos inovadores. Portanto, isto é realmente uma grande preocupação para nós e penso que, para a competitividade e papel da Europa no mundo, isto seja uma ameaça. Quais são as prioridades para investir na União Europeia? A digitalização e a inovação são para nós fundamentais, mas também precisamos de ver que precisamos de investir em infraestruturas que estão a ficar para trás. Vemos, por exemplo, nos casos que descreveu na Polónia, como é importante contribuir para a melhoria das competências, porque o mineiro de carvão que deixa a última mina de carvão no sul da Silésia não vai ser chefe de uma startup digital em 2 semanas. Por isso, precisamos de ajudar estas pessoas a mudar para a nova geração de empregos. Vimos na reportagem que, no início, a habitação social não interessava aos bancos privados. O Banco Europeu de Investimento interveio e desencadeou outros investimentos. Isto é frequente? Muito. Algumas pessoas tomam o investimento do banco como uma garantia de segurança, porque aqui as decisões-chave são tomadas por pessoas com formação técnica ou científica. E isto é provavelmente único no mundo bancário. Podemos contar com muita confiança dos investidores e esperamos que os investidores nos deem 60 a 80 mil milhões de euros por ano em termos de compra de obrigações. Um dos nossos principais projetos neste momento é a BioNTech, o produtor e inventor da fantástica vacina. Já conhecíamos esta empresa porque ajudámos a financiar o desenvolvimento dos seus produtos contra o cancro. E quando vieram ter connosco, já no final de 2019, início de 2020, a dizer que algo estava a surgir e que acreditavam que a sua nova tecnologia, que ajudámos a desenvolver, poderia ser útil para combater esta epidemia ou pandemia. Essa é uma situação em que o investidor privado não estaria pronto ou não seria capaz de assumir o risco. Por isso, foi preciso o setor público dar o pontapé de saída para garantir o sucesso. Muito obrigada por ter estado connosco em Real Economy.